Em 2020, um deputado aliado ao presidente da época destina 5 milhões de reais do orçamento secreto para construir uma estrada que passa pelas fazendas da sua família no Maranhão. Em 2023, esse mesmo deputado vira ministro do novo presidente da oposição, e o caso vem à tona. Tudo isso num momento em que o novo governo trabalha para garantir uma coalizão forte no Congresso. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023. Dia em que o jornal Estado de São Paulo revelou que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, destinou 5 milhões de reais em emendas de relator para asfaltar uma estrada de terra que atravessa fazendas da propriedade da sua família no interior do Maranhão. O dinheiro foi reservado em 2020 e liberado para a obra em 2022, quando Juscelino era deputado federal. A cidade beneficiada com os recursos é Vitorino Freire, que é governada por Luana Rezende, irmã do Juscelino. Segundo o Estadão, Luana contratou uma construtora cujo dono é um conhecido da família de Juscelino, que chegou a ser preso pela Polícia Federal por pagamento de propina a servidores públicos. Ainda de acordo com o jornal, o engenheiro da empresa estatal Codevasf, que aprovou a obra, um servidor público, foi afastado do cargo por suspeita de receber propina. O trecho asfaltado em questão tem 19 quilômetros e dá acesso a 8 propriedades da família do ministro. Vitorino Freire é uma cidade pobre, com saneamento básico precário e onde metade dos moradores vive com meio salário mínimo. Apesar de ter 30 mil habitantes, o município recebeu pelo menos 50 milhões de reais em emendas de relator por ação de Juscelino, que destinou esses recursos para lá entre 2020 e 2022, durante a sua segunda legislatura como deputado federal. Ao Estadão, o ministro confirmou o envio da verba para a construção da estrada, mas disse que é leviano afirmar que isso beneficia apenas suas propriedades, porque o trecho liga 2 povoados da cidade. Juscelino Filho foi eleito deputado federal 3 vezes pelo União Brasil do Maranhão. É um político de bandeiras conservadoras que foi favorável ao impeachment da ex-presidente petista Dilma Rousseff, que apoiou Jair Bolsonaro, o ex-presidente, e que faz parte do Centrão, grupo conhecido por unir diversos partidos a fim de ter maior poder de barganha frente ao governo federal e assim garantir mais acesso a recursos e cargos na máquina pública. O Centrão ganhou força especialmente durante o governo Bolsonaro. Foi durante essa legislatura que o Juscelino Filho enviou dezenas de milhões de reais para o seu reduto eleitoral no Maranhão. Isso porque, a partir de 2020, as emendas do relator, antes uma ferramenta para corrigir pequenas distorções no orçamento, começaram a receber bilhões de reais. Os relatores do orçamento no Senado e na Câmara, que decidem a destinação desses recursos, fazem parte dos grupos políticos dos presidentes dessas casas. E as emendas de relator passaram a ser conhecidas como orçamento secreto, porque não se sabia quem eram os parlamentares que o relator escolhia beneficiar com esses recursos, nem em quais obras esse dinheiro seria investido. Foram se acumulando reportagens sobre indícios de corrupção no uso dessas emendas, e diversos casos estão sob investigação. Além da falta de transparência, o orçamento secreto trazia um problema importante do ponto de vista de políticas públicas. Isso porque os recursos eram encaminhados não por diagnóstico, critérios e parâmetros para os lugares e áreas em que eles eram mais necessários. O que guiava a destinação desses recursos eram negociações políticas, nas quais a cúpula da Câmara e do Senado tinham muito poder, atuando em alinhamento ao governo federal, que era quem controlava o ritmo de liberação de dinheiro para os parlamentares. Por causa dessa série de problemas, o Supremo Tribunal Federal declarou o orçamento secreto inconstitucional em dezembro de 2022. Com isso, 19 bilhões e 400 milhões de reais em emendas de relator ficaram sem destino no orçamento de 2023, primeiro ano do mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Nessa época, a equipe de transição de Lula estava negociando a aprovação de uma proposta de emenda constitucional para liberar espaço no orçamento para pagar programas sociais. E para conseguir que a proposta fosse aprovada no Congresso, o governo fez um acordo para definir a destinação desses cerca de 19 bilhões de reais que eram do orçamento secreto. No acordo, um pouco menos da metade do dinheiro foi encaminhado para emendas individuais, dividido de forma igual na Câmara, 32 milhões de reais para cada deputado, e de forma igual no Senado, 59 milhões para cada senador.
Emendas individuais são impositivas, então o governo tem que liberá-las obrigatoriamente, e não controlar a execução desses recursos de acordo com o apoio que receber no Congresso. Um pouco mais da outra metade, 9 bilhões e 850 milhões de reais, ficou na mão do relator geral do orçamento no Congresso, para destinar esse dinheiro de acordo com pedidos do governo federal. Na época, o Nexo ouviu o economista Gil Castelo Branco, presidente da Associação Contas Abertas. Ele disse que o acordo limitou o poder da cúpula do Congresso na distribuição desses recursos, mas que mudou pouco o que já era feito com o orçamento secreto em termos de transparência e eficiência de políticas públicas. Juscelino Filho não é o primeiro-ministro do governo Lula que caiu sob o escrutínio da imprensa. No começo de janeiro, o jornal Folha de São Paulo revelou que a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, mantém vínculos com suspeitos de integrar milícias na Baixada Fluminense, seu reduto eleitoral como deputada federal. Assim como Juscelino, Carneiro é do União Brasil e integrou a última leva de ministros escolhidos por Lula para o seu terceiro mandato. A ida de Juscelino e Carneiro para o governo foi costurada depois de um impasse sobre os indicados do União Brasil para o ministério. O partido é resultado de uma fusão do DEM com o PSL, partidos tradicionalmente alinhados à direita no espectro político-ideológico, com um discurso de se dizer liberal na economia e tradicional nos costumes. Além deles, entrou na cota do União Brasil no governo Lula o nome de Valdez Góes, que se licenciou do PDT e foi indicado pelo senador Davi Alcolumbre para ocupar o cargo de ministro do Desenvolvimento Regional. O União Brasil tem a quarta maior bancada da Câmara, com mais de 50 deputados. Tem também 8 senadores. Mas mesmo contemplado com 3 ministérios, o partido não garantiu apoio ao governo Lula no Congresso. Essa incerteza, somada às divergências ideológicas com o PT e o mal-estar gerado por denúncias contra Carneiro e Juscelino, transformaram o partido num ponto de tensão para a nova gestão. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que não existe nenhuma materialidade concreta que cause desconforto com relação à proximidade da ministra Daniela Carneiro com milicianos. Na campanha eleitoral de 2022, o Lula chegou a dizer que o orçamento secreto era a maior vergonha do Brasil, mas ainda não se manifestou sobre o caso do seu ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Durante os 13 anos em que teve no poder, o PT formou alianças com o Centrão e setores conservadores do parlamento. Alguns analistas apontam que o começo do processo de desgaste político que culminou no impeachment de Dilma Rousseff em 2016 foi uma faxina ética que ela promoveu no seu primeiro mandato, demitindo ministros indicados por partidos do Centrão sobre os quais recaíram suspeitas de má conduta, e que com isso ela foi perdendo gradativamente apoio no Congresso. A gente conversou com cientistas políticos para resgatar o que aconteceu no governo Dilma e entender se existe um ponto de equilíbrio para o Lula no início desse seu terceiro mandato. Um deles foi o Bruno Scheffer Marques, doutor em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Dilma fez uma faxina no governo, né, à medida que os escândalos de corrupção envolvendo seus ministros eles vinham a público, mas isso gerou um desgaste muito grande e, por outro lado, teve uma melhoria da opinião pública, né, nos índices de aprovação, que não durou muito tempo, né. Então eu acredito que vai ser um equilíbrio muito fino necessário entre, né, denúncias e demissões, digamos assim. Que eu acho que o Lula não vai seguir o mesmo caminho da Dilma, né? A qualquer denúncia, você demitir o ministro, né? A gente também falou com Henrique Cury, mestre e doutorando em ciência política pela Unicamp. Ele lembrou que o Lula venceu uma eleição muito acirrada, com só 2 milhões de votos de diferença, e que ainda existe um antipetismo muito forte na sociedade. No governo Dilma, ainda que o Lula tenha saído com uma aprovação bizarra, você já tinha um antipetismo ali começando a bater asas, né? Porque era um terceiro governo do PT, enfim. Então eu acho que vai depender desse contexto que o partido tem de legitimidade para bancar ou não esse escândalo que o ministro ou a ministra está passando, como que a coalizão, a coalizão do partido presidente, do establishment, como que eles reagem a isso também, porque é isso, a gente fala muito sobre como o executivo trabalha, mas o executivo não é uma pessoa, né? Então acho que você precisa acordar com muitas pessoas para você ver se banca ou não o escândalo de um ministro.
Nessa segunda-feira, completam 10 dias desde que o governo federal decretou emergência de saúde pública na terra indígena Yanomami. A população da maior reserva indígena do país passa por uma explosão de casos de malária e desnutrição severa, atingindo inclusive bebês. Mas o quadro de desnutrição de crianças menores de 1 ano já era um dado preocupante no Brasil antes mesmo da tragédia indígena vir à tona. A Isadora Rupp escreveu um texto sobre o assunto para Ponto Futuro, editoria do Nexo que tem a infância como um dos seus temas-chave. Ela vai falar um pouco sobre os impactos da desnutrição em bebês e das políticas públicas necessárias para superar esse problema. Nos bebês, a falta de calorias gera impactos muito rápidos e sequelas para a vida toda. E o Brasil regrediu muito. A hospitalização por desnutrição chegou ao pior nível dos últimos 13 anos. Em 2021, 2.979 bebês com menos de 1 ano foram internados no SUS com o problema. Ou seja, 113 internações para cada 100 mil nascidos vivos. Em 2011, esse número era de 75. A ausência desse aporte de nutrientes interfere no desenvolvimento físico da criança e principalmente na capacidade cognitiva. É que nesta fase dos 0 aos 6 anos, chamada de primeira infância, que 90% das conexões cerebrais se formam. É um período único. Ocorre a formação das habilidades sociais, cognitivas e emocionais. Por isso, um bebê desnutrido ficará com a atenção e memória afetadas e terá dificuldades para ler e para aprender. Fora que, uma vez que o estrago é feito, o impacto é para a vida toda. Crianças desnutridas têm mais chances de desenvolver no futuro doenças como diabetes, hipertensão e, por mais paradoxal que possa parecer, obesidade. Entre as políticas públicas necessárias para combater o problema está a retomada da obrigatoriedade de verificar o peso e a vacinação de crianças com menos de 7 anos beneficiárias do Bolsa Família. Esse marcador deixou de ser obrigatório no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, é essencial o acompanhamento periódico do pediatra ou médico da família e ação rápida quando se verifica o baixo ganho de peso do bebê. O texto da Isadora você lê em nexojornal.com.br/ponto-futuro. Do uso do orçamento secreto pelo hoje ministro das Comunicações até a desnutrição de bebês no Brasil, durma com essa. Roteiro de Antônio Mami, edição de texto de Aline Pellegrini, participação e produção de Isadora Rupp e edição de áudio de Pedro Pastoriz. Termina aqui mais um Durma com essa. Até!